Família Crescer, a paz do Senhor. Continuando a nossa leitura bíblica, Ezequiel capítulo 1. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês, a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa com relâmpagos e faíscas e cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente, e no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinham forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro e reluzia como bronze polido. Debaixo de suas asas, nos 4 lados, eles tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas, e as suas asas encostavam umas nas outras. Quando se moviam, andavam para frente e não se viravam. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rostos de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e rosto de águia. Assim eram os seus rostos. Suas asas estavam estendidas para cima. Cada um deles tinha 2 asas que se encostavam na de outro ser vivente, de um lado e do outro, e 2 asas que cobriam os seus corpos. Cada um deles ia sempre para frente, para onde quer que fosse o espírito eles iam, e não se viravam quando se moviam. Os seres viventes pareciam carvão aceso, eram como tochas. O fogo ia de um lado a outro entre os seres viventes, e do fogo saíam relâmpagos e faíscas. Os seres viventes iam e vinham como relâmpagos. Enquanto eu olhava para eles, vi uma roda ao lado de cada um deles, diante dos seus 4 rostos. Esta era a aparência das rodas e a sua estrutura. Reluziam como berilo. As 4 tinham aparência semelhante. Cada roda parecia estar entrosada na outra. Quando se moviam, seguiam nas 4 direções dos 4 rostos e não se viravam enquanto iam. Seus aros eram altos e impressionantes e estavam cheios de olhos ao redor. Quando os seres viventes se moviam, as rodas ao seu lado se moviam. Quando se elevavam do chão, as rodas também se elevavam. Para onde quer que o espírito fosse, os seres viventes iam e as rodas seguiam, porque o mesmo espírito estava nelas. Quando os seres viventes se moviam, elas também se moviam. Quando eles ficavam imóveis, elas também ficavam. E quando os seres viventes se elevavam do chão, as rodas também se elevavam com eles, porque o mesmo espírito deles estava nelas. Acima das cabeças dos seres viventes estava o que parecia uma abóbora, reluzente como gelo e impressionante. Debaixo dela, cada ser vivente estendia 2 asas ao que lhe estava mais próximo, e com as outras 2 asas cobria o corpo. Ouvi o ruído de suas asas quando voava. Parecia o ruído de muitas águas. Parecia a voz do Todo-Poderoso. Era um ruído estrondoso como a de um exército. Quando paravam, fechavam as asas. Então veio uma voz de cima da abóbada sobre as suas cabeças, enquanto eles ficavam de asas fechadas. Acima da abóbada, sobre as suas cabeças, havia o que parecia um trono de safira, e bem do alto, sobre o trono, havia uma figura que parecia um homem. Vi que a parte de cima do que parecia ser a cintura dele parecia metal brilhante, como que cheia de fogo, e a parte de baixo parecia fogo, e uma luz brilhante o cercava, tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso. Assim era o resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando vi, prostrei-me com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando.
Capítulo 2. Ele me disse: Filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim, me pôs em pé, e ouvi aquele que me falava. Ele disse: Filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje, ele e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhe: assim diz o soberano Senhor. E quer que aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem de suas palavras. Não tenha medo ainda que o cerquem espinheiros e você vive entre os escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorada ao vê-los, embora seja uma nação rebelde. Você lhes falará as minhas palavras, quer ouça, quer deixe de ouvir, pois são rebeldes. Mas você, filho do homem, ouça o que lhe digo, não seja rebelde como aquela nação. Abra a boca e coma o que vou lhe dar. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro, que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados do rolo estava escrito palavras de lamentos, prantos e ais. Capítulo 3. E ele me disse: Filho do homem, come este rolo. Depois vai falar à nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. E acrescentou: Filho do homem, come este rolo que estou lhe dando e enche o seu estômago com ele. Então eu o comi, e em minha boca era doce como mel. Depois ele me disse: Filho do homem, vá agora à nação de Israel e diga-lhe as minhas palavras. Você não está sendo enviado a um povo que fala de fala obscura e de língua difícil, mas a nação de Israel. Não irá a muitos povos de fala obscura e de língua difícil, cujas palavras você não conseguiria entender. Certamente, se eu enviasse, eles o ouviriam, mas a nação de Israel não vai querer ouvi-lo, porque não quer me ouvir, pois toda a nação de Israel está endurecida e obstinada. Porém, eu tornarei você tão enfraquecido e endurecido quanto eles. Tornarei a sua testa como a mais dura das pedras, mais dura que a pederneira. Não tenha medo deles, nem fique apavorado ao vê-los, embora sejam uma nação rebelde. E continuou: Filho do homem, ouça atentamente e guarde no coração todas as palavras que eu lhe disser. Vá agora aos seus compatriotas que estão no exílio e fale com eles. Diga-lhes, quer ouça ou quer deixe de ouvir. Assim diz o soberano Senhor. Depois o Espírito elevou-me e ouvi esta estrondosa aclamação: que a glória do Senhor seja louvada em sua habitação. E ouvi o som das asas dos seres viventes, roçando uma nas outras, e atrás deles o som das rodas, um forte estrondo. Então o Espírito elevou-me e tirou-me de lá, com o meu espírito cheio de amargura e de ira, e com a forte mão do Senhor sobre mim. Fui aos exilados que moravam em Tel Abibe, perto do rio Quebar. 7 dias fiquei lá entre eles, atônito. Ao fim dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, disse ele, eu fiz sentinela para a nação de Israel. Por isso ouça a palavra que digo e leve a eles a minha advertência. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas para mim você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o ímpio, e ele não se desviar de sua impiedade ou de seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre dessa culpa. Da mesma forma, quando um justo se desviar da sua injustiça e fizer o mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Uma vez que você não o advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas dele não serão lembradas. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o justo e ele não pecar, certamente ele viverá, porque aceitou a advertência, e você estará livre dessa culpa.
A mão do Senhor esteve ali sobre mim, e ele me disse: levante-se e vá para a planície, e lá falarei com você. Então me levantei e fui para a planície, e lá estava a glória do Senhor, glória como a que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Prostrei-me com o rosto em terra, mas o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. Ele me disse: vá para casa e tranque-se, pois você, filho do homem, será amarrado com cordas. Você ficará preso e não conseguirá sair para o meio do povo. Farei sua língua pegar-se ao céu da boca para que você fique calado e não possa repreendê-los, embora sejam a nação rebelde. Mas quando eu falar com você, abrirei sua boca e você lhes dirá: assim diz o soberano Senhor. Quem quiser ouvir, ouça, e quem não quiser, não ouça, pois são uma nação rebelde.